Segue mais um quadro, então em que Norin conversa com sua esposa Shadowball e ele continua lá reclamando. Ele não se conforma com a inércia dos contemporâneos, fala o quanto admira ali os seus antepassados que abandonaram o planeta e foram rumo ao desconhecido, foram explorar novos planetas, e a sua esposa argumenta com ele o seguinte, que a civilização não precisa mais dessas viagens, não haveria o que buscar fora, né? Tudo que eles precisariam estava em sua própria alma. Acrescenta que seres de todos os planetas, de todo o universo, visitam Zenla para aprender os seus modos, para aprender a sua filosofia. Tá? Zenla aqui é um polo educacional. Pais mandam seus filhos para estudarem nesse planeta. Tá? Imagina assim, é como você mandar o seu filho lá para estudar em Harvard, entendeu? Aqui você manda para outro planeta para estudar em Zenla. E lá eles aprenderiam a cultura, né? Aprenderiam a política, aprenderiam a filosofia. Né? E ela lembra que Noim ele é considerado um sábio, tanto que ele foi indicado para ser mestre do parlamento. Né? Tudo indica aqui que é um cargo político realmente importantíssimo. Tá? E muito embora o personagem ele afirme aqui não ser ao menos não ser nem ao menos o seu próprio mestre. Nós vamos estudar um pouquinho com calma o que ele quis dizer com isso, quando ele diz que não é nem ao menos o seu próprio mestre. Mas nesse diálogo entre Norin e a sua esposa, a gente tem uma confirmação do avanço teórico da filosofia nessa civilização, que inclusive serve de referencial para todos os seres do universo, que se interessam pelo estudo dos seus modos, pela sua filosofia. Mas é claro que todo esse avanço ele não presume um aperfeiçoamento individual, tá? É um aperfeiçoamento do conhecimento daquela civilização, daquela sociedade como um todo. É claro que a individualidade de seus cidadãos ela permanece, tanto que uns continuam absortos ali, tomados pelos prazeres, pelos confortos, que é um fato que retrata um processo comum, né, dentro da sociedade atual, aí já desde o período helenístico, né, a sociedade vem assumindo aspectos hedonistas, vem perdendo significado simbólico, significado mítico, e sempre em busca ali do prazer e da satisfação como um fim em si mesmo. No entanto, a gente percebe que o protagonista em si ainda busca um propósito. Talvez ainda haja outros que, assim como ele, nessa civilização, estão infelizes e buscam um propósito. A história foca em Norim e mostra a sociedade de modo geral feliz. Mas isso não quer dizer que não há outros cidadãos ali que, assim como ele, estão infelizes e precisam de um propósito. Tá? Como eu disse anteriormente, a solução das questões sociais não presume a solução das questões existenciais, que são individuais. Tá? Sobre essa busca de propósito e de conhecimento que é protagonizada aqui pelo Norin Hard, os quadrinhos demonstram a influência dos pais na criação do personagem. E aqui a gente vai ver um pouquinho sobre o pai de Norin, Jartran Had é o nome dele. Existe um momento em uma determinada história em que, ao recordar da sua infância, Norin revive um momento em que ele é acordado pelo seu pai, Jartran, e o pai dele pergunta ali se ele pretendia dormir o dia todo, e em sua conversa ele vai dizendo ao filho que o tempo é um bem precioso e que não pode ser desperdiçado. E que desta forma cada momento deveria ser utilizado no que ele chama de uma busca gloriosa pelo conhecimento, porque sem esse a vida não seria digna de ser vivida. A maioria das pessoas, mas especialmente as crianças e os jovens, eles não suportam voluntariamente uma grande dose de monotonia, né? A não ser quando há um propósito construtivo sério. Essa monotonia, ela é algo que realmente é necessário para a consecução dos fins. Aqui, a gente está em um momento que é
um cotidiano aqui na vida de pais e filhos, que é o famoso acorde e vai para a escola, né? A escola para a criança é algo chato, entendeu? A criança ela não consegue ficar ali estudando, ficar ali se dedicando àquilo, se ela não tiver um propósito construtivo sério. O que que isso quer dizer? Se ela não souber o valor disso para, com isso, construir algo. A criança ela tem que saber que aquele estudo, que aquele esforço que ela está fazendo vai servir para alguma coisa. Aliás, não só a criança, né? Qualquer ser humano. É difícil para qualquer um ter um trabalho sem propósito, né? Mas para a criança isso é especialmente difícil. Tudo bem, então o que nós temos que fazer é algo realmente muito difícil, que é conseguir incutir esses propósitos construtivos sérios no espírito de uma criança ou de um jovem, tá? Como que a gente vai convencer uma criança ou um jovem aos grandes ideais, os grandes propósitos, né? É algo realmente muito difícil, mas é essa tarefa que, ao meu ver, Jartran tenta cumprir aqui como pai de Nourri, né? Algo que com certeza contribuiu aqui para a formação do caráter do herói, no que tange aos valores e princípios, que nós vamos conhecer ainda mais para frente. Esse é o motivo de Nourri se queixar tanto da falta de propósito de seus pais, porque a sua criação foi diferente. O seu pai lhe incutiu um propósito construtivo que a sociedade lhe nega. E isso é um motivo de grande frustração para ele. Ele foi preparado para coisas grandes. Ele foi instruído e recebeu ferramentas para construir algo sério. No entanto, ele vive em uma sociedade em que há uma acomodação. Todo mundo acha que já descobriu tudo, que já sabe de tudo, aprende ali pelo hipnocubo letivo, né, como nós vimos, adquire seus bens materiais ali pelo cybermaterializador e está tudo bem. Não precisa estudar além daquilo que a máquina já lhe forneceu, né? Não precisa ter novas ideias porque não tem novos problemas. Então, ele foi preparado para algo que aparentemente é desnecessário. E isso tira o propósito do personagem. Tá? Isso gera uma frustração muito grande. Mas voltando aqui à influência do pai sobre o filho, na busca pelo conhecimento, a gente vê que as leis da educação são as primeiras leis que o ser humano recebe. São essas leis que vão preparar as crianças para se tornarem cidadãos. Cada família particular ela deve ser governada de acordo com uma família maior, que a todos compreende, ou seja, a sua nação. O que eu quero dizer com isso? A nação ela tem que ter bons propósitos. A nação ela tem que ter bons objetivos. E a família, cada uma das famílias que fazem parte dessa nação, elas têm que seguir os propósitos do seu país, para que a coisa possa funcionar, tá bom? Então, se há um princípio que é geral para o povo, deve haver também para as partes que o compõem, como as famílias, de forma que as leis da educação serão diferentes apenas conforme a espécie de governo que se pretende produzir. Mas elas têm que estar alinhadas e direcionadas a essa espécie de governo, né? Montesquieu ele vai explicar aqui para a gente que nas monarquias, por exemplo, se tem como objeto principal a honra, nas repúblicas a virtude e no despotismo, que é aquele autoritarismo em que o poder é centralizado, se tem o temor. A indicação que se tem do governo aqui de Zenla é bastante similar ao de uma república. E é no governo republicano que se exige todo o poder da educação, porque a virtude política ela é sempre algo muito difícil de se obter, porque ela consiste em uma renúncia a si mesmo, privilegiando o amor que você tem às leis, o amor que você tem à pátria, em detrimento à sua própria individualidade. É necessário uma virtude política em que você esteja sempre pensando no coletivo e nunca no individual. A virtude política de um governo republicano
exige que se prefira continuamente o interesse público ao individual, tá bom? Então, exige uma espécie de altruísmo. Esse amor, ele está diretamente ligado às democracias. E porque na democracia o governo ele é confiado a cada um dos cidadãos. Por isso esse amor ele deve ser inspirado pela educação. E a melhor forma de adquirir esse amor é dos seus pais ou dos seus responsáveis, que devem ter esse amor e transmiti-lo, como exemplo. Se os pais não têm esse amor à pátria, não têm esse amor aos ideais de educação, aos ideais de democracia, dificilmente o filho vai ter, porque ele vai ter uma base em que desde lá isso não existe. Normalmente, são os pais que têm o poder de transmitir seus conhecimentos àqueles que estão à sua guarda, assim como as suas paixões, né? Tanto as suas virtudes quanto os seus defeitos. Quando os pais não transmitem o amor à pátria aos filhos, é porque o que foi feito em casa foi destruído pelas impressões de fora. Então, às vezes, os pais eles podem sim tentar transmitir esse amor à pátria, mas se o povo em geral não tiver também esse mesmo amor, isso pode ser destruído. Tá? Essas são as impressões de fora, aquele contato que nós temos fora de casa. Em geral, não é a nova geração que se degenera, ela só se perde quando os adultos já estão corrompidos. Então, é necessário que antes de tentar educar, nós mesmos nos eduquemos, né? Para que a gente consiga transmitir pelo exemplo. O amor à pátria é o que leva aos bons costumes, assim como os bons costumes levam ao amor à pátria. De forma que o cidadão, quanto menos satisfaz as suas paixões particulares, mais ele se entrega às gerais. O amor à república em uma democracia é o amor à própria democracia, é o amor à igualdade e à frugalidade, ou seja, à simplicidade. Tá? É necessário simplicidade para que haja igualdade. Esse amor ele resulta em uma ambição de prestar à pátria maiores serviços, sempre querendo ser útil, tá? Querendo se doar ao coletivo. Tá? E é claro que os cidadãos eles não podem todos prestar serviços iguais, mas eles devem todos igualmente prestar algum serviço, cada um dentro daquilo que lhe é próprio, cada um fazendo aquilo que lhe é natural. E é assim que a gente cria uma harmonia entre as diferenças. O que se observa aqui pela história em quadrinhos é que o pai tenta transmitir ao filho os ideais que considera mais justos, os quais terão um efeito mais benéfico para o desenvolvimento do seu filho e para a sua participação no desenvolvimento da sociedade em que vivem, fomentando então essa busca pelo conhecimento como sendo um fator fundamental. A gente vê que Jartra exerce uma influência muito benéfica sobre Nohir. Ele a todo tempo ele incentiva essa busca pelo conhecimento, ele incentiva que Nohir sempre queira mais, que ele esteja sempre atuando, e a gente vai ver mais para frente que isso vai repercutir de uma maneira muito positiva na formação do caráter do próprio herói, do surfista prateado.